Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Saluscast. Hoje eu estou com o Gabriel Pozo, engenheiro civil e maratonista, que vai trazer para nós os desafios de quem resolve enfrentar as maiores distâncias aí que o atletismo nos oferece. Então, Gabriel, já te agradeço a tua presença. E eu não posso começar essa conversa sem te perguntar aonde que foi essa virada de chave para tu começar a correr longas distâncias. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra estar vindo aqui falar contigo e falar de um assunto que eu tanto gosto, né? Que eu posso ficar aí 5 horas conversando contigo que não tem problema nenhum. É, cara, desde o futebol, eu sempre me destaquei por ter uma boa resistência. Então, eu era aquele cara que 90 minutos a partida eu corria os 90 minutos. E eu deixava pro final para fazer as jogadas, para fazer os gols, que a galera tava cansada. E aí eu usava essa estratégia. No início eu não usava tanto. No final, quando o bicho começava a pegar, a perna começava a inchar, eu começava a fazer as jogadas e dava certo. Então, desde o início, eu tive essa característica de ser resistente, mas eu não queria correr. Eu queria jogar futebol, queria ser profissional, atleta profissional de futebol. Por conta das lesões, muitas lesões, frustrações, como o futebol é conduzido me frustrou muito. Eu fui pro caminho da corrida, e aí, conforme eu fui evoluindo na corrida, eu fui enxergando que eu tinha condições de correr longas distâncias. Mas para correr a primeira maratona, eu coloquei uma meta de tempo na meia maratona, que é a metade da distância. E muitos acham que correr uma maratona é correr duas meia maratona. Eu falo que não é correr duas meia maratona, porque é tu correr uma meia maratona depois de ter corrido uma meia maratona. É completamente diferente. Uhum. Parece que o nosso corpo não foi configurado para passar dos 30. Então, eu coloquei uma meta de tempo para meia maratona, para que eu pudesse treinar com muita consistência, pudesse evoluir na corrida, ganhar velocidade para quando entrasse na maratona, fizesse uma maratona mais rápida, com mais qualidade. Eu botei a meta de eu correr 1h10 e eu atingi essa meta muito antes que eu imaginava. E foi na maratona de Porto Alegre em 2022. Só que não corri 1h10, eu corri 1h08 na meia maratona lá. Foi uma prova que ficou bem além das expectativas. Eu fui na prova bem tranquilo, bem leve, solto. E foi uma prova que tava um clima muito bom, agradável. O ritmo fluiu, encaixou. Tinha um grupo bom para correr junto. Eu encaixei no pelotão de 20 atletas, imagina. Ah, E foi gostoso, cara. Foi ali que eu terminei a prova. Meu treinador tava lá me acompanhando, sempre junto comigo, né? E aí eu falei pra ele: E aí, professor, tá pronta a planilha da maratona? E ele falou: Vambora, próxima maratona a gente encaixa. E aí no mesmo ano mesmo eu já estreiei lá em Santa Cruz, foi a minha primeira maratona. que massa. Eu já acompanhando ali um pouquinho da tua história na rede social, tu corria também distâncias menores no atletismo. Antes de fazer a meia maratona, tu já corria distâncias menores. Porque no atletismo a gente tem, a maior distância do atletismo é 10 mil metros rasos. É a maior distância que tem. Uhum. Mas a gente, quando vai na competição, existe os 1.500, existe os 3.000 com obstáculos, existe os 5.000 metros e os 10.000 metros. E no início, quando eu estava iniciando no atletismo, 2018 ali mais ou menos, a gente ia para as competições, né, universitária ou estadual de atletismo, e quanto mais provas tu faz, mais pontuação tu tem para tua equipe. E aí, como eu sempre fui mais resistente, eles me colocavam para correr um 3.000 com obstáculo, para correr uns 5.000, para correr uns 10.000. Sempre corria 3 provas no mesmo dia. Meu Deus. Chegava muito cansado, imagina, 18 quilômetros num dia, só que não são 18 quilômetros leves, são 18 quilômetros na Uhum. pegada, né? E fora o aquecimento e desaquecimento de cada prova. Porque cada prova tu corre ali uns 2, 3 quilômetros para aquecer, e para desaquecer mais um ou 2 quilômetros para desaquecer. Somando todo dia aí, eu rodava 30 quilômetros facilmente. Pá. Mas assim, nunca gostei muito de correr pista. Eu sou mais da rua mesmo. Eu Hum. prefiro a rua, não gosto de ficar que nem um ratinho ali, rodando, rodando, rodando e não saindo do lugar. Cara, como é que é essa tua rotina? Traz um pouco pro pessoal o volume de treino, porque as pessoas não imaginam que pra te correr 42 não é só treinar 42. Às vezes, quem não vive isso não tem noção do volume, do número de sessões na semana e como é uma proporção muito diferente os 42 da prova e todo o volume de treino que tu tem que fazer pra se preparar pra isso. Eu rodo, em média, 4 vezes isso. 4 vezes os 42 quilômetros na semana.
Então, minha semana gira em torno de 150 até 200 quilômetros na semana de volume semanal. Então, são 2 turnos todos os dias, de segunda a sábado, 2 turnos, E aí, manhã e noite, manhã e tardezinha. tardezinha. E no domingo é só um turno, eu descanso à tarde normalmente, e aí normalmente o domingo de manhã é o treino longo, que daí passa de 30 quilômetros, normalmente passa de 30 quilômetros, e essa é a rotina, todo dia, manhã e tardezinha, fisioterapia. Então tem uma vez por semana eu vou na fisioterapia, 2 vezes na semana fortalecimento. Então, além da corrida no segundo turno, eu faço mais um fortalecimento. É um treino que demora, às vezes, até 2 horas que eu faço fortalecimento, depois vou pra rodagem. Então, cara, é uma rotina bem puxada. Não, eu não faço isso todo ano, né? Não é toda semana que é assim. O ciclo de preparação para uma maratona gira em torno de 12 até 16 semanas. Meu corpo já acostumou com 12, 14 semanas, 16 semanas já é muito para mim, eu chego cansado na prova. Então, são 12 semanas na pegada, chega na prova, faz a prova, período de descanso de 7 a 10 dias, que não é um descanso off, né? Pois é. É um descanso ativo, onde eu faço treinos leves, rodagens, mas sem um propósito definido, sem 2 turnos por dia. Quando tu faz uma retrospectiva, tu consegue lembrar logo que tu estava iniciando, como o volume era muito menor e como tu chegou hoje nesse volume. E somando-se a essa pergunta, é, tem um momento que não adianta tu subir mais o volume, né? Porque tu não tem mais onde encaixar, tu só tem 7 dias na semana, tu faz o teu microciclo ali de 7 em 7 dias. Aonde que tu consegue perceber que é teu platô? Cara, esse é o meu volume e eu vou precisar manejar os treinos dentro desse volume. Cara, tem gente que faz 300 quilômetros na semana. Meu Deus. Então não existe, quando fala de volume, tem uma galera que, assim, é meio louca nesse sentido. Estudos mostram que 180 quilômetros é um volume ideal para maratonista de alto rendimento. Não muito mais que 200, não muito menos que 160. Essa é a faixa, 160, 200 quilômetros. Então eu tive que adaptar o meu corpo a encarar e principalmente ter esse volume com qualidade. Eu prezo muito pela qualidade do volume e não sair para correr arrastado, aquela corrida cansada, sabe? Eu percebi que eu precisava aumentar o volume quando eu estagnei, dei um platô e não importa o quantos tiros fortes eu fazia, não importa a intensidade que eu colocava, faltava aquela base aeróbica que a gente diz, né? Que é Uhum. corridas leves. E eu lembro claramente quando eu tomei a decisão, que foi durante a pandemia, 2020, eu tomei a decisão de fazer um segundo turno. Na época eu ainda treinava com o meu outro treinador, que era o Felipe Fagundes, aqui da Pro Elite. Uhum. E aí eu falei pra ele, Felipe, a gente pode encaixar 2 ou 3 dias na semana, 2 períodos? Ele, cara, normalmente eu treinava só de tarde, eu sou muito da tarde pra treinar. Uhum. Eu gosto da manhã pra estudar, pra fazer meu trabalho. De tarde eu gosto de treinar. E aí eu falei, cara, vai ser um desafio pra mim, mas eu vou tentar encaixar alguns treinos de manhã. E, cara, no início foi muito difícil. Eu acordo, bem cansado, assim, meio zonzo, né? Mas tá, vamos lá, vamos fazer esse ajuste. E no início, cara, era 4 quilômetros, 5 quilômetros de manhã, a pace de 6 por quilômetro, dava 20 minutinhos de trote, Uhum. e era isso o meu treino. E conforme foi adaptando o meu corpo, eu fui entendendo e meu corpo foi aceitando esse volume adicional. E aí a gente foi subindo gradativamente até chegar como é hoje. De manhã, normalmente, eu rodo hoje em dia de 40 até 1 hora, que dá de 8 quilômetros até 13, 14, às vezes 15. Então, nessa faixa aí. Tu precisou ajustar mais algumas coisas ainda na tua rotina para te conseguir treinar de manhã, dormir mais cedo, ou alguma estratégia específica que tu conseguiu negociar com teu corpo para conseguir ter mais disposição, né, de manhã? Cara, eu naturalmente sempre acordei cedo, gosto de acordar cedo, gosto de ser produtivo no meu dia. Simplesmente eu comecei a organizar melhor a minha rotina, a encaixar os treinos na minha rotina. Então, eu ainda, além de trabalhar, eu estudo, então existe toda uma logística que tu precisa fazer, de organizar a tua mochila, de levar o teu pré-treino, levar o teu pós-treino. Então tudo isso entra dentro da rotina do atleta, né? A gente precisa se preocupar
Não só no treinamento em si, mas tudo que cerca a rotina do atleta é importante e é fundamental para a performance. Então, tu ter cuidado com a hidratação, tu tomar bastante água, tu te alimentar bem, tudo isso é muito importante e muitos atletas negligenciam. E é ali que estacionam, que estagnam, porque não se preocupam com todo o restante, né? Quando tu trouxe ali a questão do volume, a qualidade do teu volume, né? As pessoas às vezes não entendem qual é o momento de parar. Porque às vezes vai ter treinos que tu vai fazer e tu não vai estar tão bem, né? Tu não vai estar com aquela tua prontidão 100%. Quais os sinais que tu sente que eu tô cansado, mas eu preciso fazer esse volume, ou eu estou cansado num nível que vou diminuir o volume, ou vou deixar o treino pra outro turno, ou pro outro dia, se é que é possível, né? Porque tu tá sempre com a corda no pescoço. Cara, é uma linha muito tênue entre a preguiça e o cansaço. Quando eu tô cansado, ou quando tô com preguiça, quando eu tô com aquele, tá, vou ou não vou pra treinar? Eu sempre me faço uma pergunta, tá, eu tô com preguiça ou eu tô realmente cansado? Quando eu não sei a resposta, o que que eu faço? Eu tenho uma regra que eu chamo a regra do Pi. Essa foi batizada, inclusive, pelo Nestor. Nestor que já veio aqui, né? Sim. O que que é a regra do Pi? Eu saio para fazer 3,14 minutos de treino. 5 minutinhos de treino, inicio com uma caminhada e um trote. Se depois desses 5 minutos, cara, o corpo não soltou, ainda tô de arrasto, volta para casa, tá tudo bem, tá tudo em paz, tu tá cansado mesmo e tu precisa descansar. Normalmente, 95% das vezes, eu faço 5 minutinhos, corpo soltou, me senti bem, já fiquei feliz, nem lembro da regra mais, toca a ficha e faz o treino. Normalmente, eu faço isso e dá certo. Em algum momento tu fez a regra do Pi, teve que voltar? Cara, 2 vezes esse ano, inclusive. É mesmo. Tu viu que não soltou, não tava fluindo. Aí o que que eu fiz? Eu voltei para casa e fiz uma sessão de mobilidade. Porque a mobilidade, eu tenho muito defeito na mobilidade, eu sou muito travado. A mobilidade me ajuda muito na recuperação muscular e também me sentir bem depois. É como se tu fizesse aquela sessão de yoga, que tu se espicha bem, tu fica até mais relaxado, assim, já começa a respirar mais devagar, fica mais tranquilo. Então, normalmente quando isso acontece, eu vou para casa, pego meu colchonete, faço uma sessão de mobilidade de 20 a 25 minutos ali, terminou o treino, a mobilidade serve como meu treino, não é um treino de corrida, mas é um treino complementar que me ajuda bastante. Perfeito. Quando tu pega também essa linha do tempo, desde a tua primeira maratona, quando tu enfrentou ela. Então a gente pegar assim o Gabriel do passado, o Gabriel do presente e o Gabriel do futuro. Tu consegue perceber todo esse crescimento do Gabriel como atleta, mas principalmente como pessoa. Se tu conseguiu fazer esse paralelo do quanto o esporte também te ensina pra vida. Com certeza, eu sempre, as coisas acontecem pra ficar na história e pra gente lembrar. Primeira maratona que eu fiz, eu tava fazendo a preparação dos treinos longos, que normalmente eu faço nos domingos. E eu convidei um amigo pra me ajudar, o Juliano da Pro Elite. E ele, cara, tu dou um apoio lá, tranquilo. Foi de carro me dar o apoio. 8 horas, toca meu telefone. Desesperado, desesperado, eu acordo. Olha o telefone, o Juliano. Putz, perdi o horário, cara, que eu combinei com ele. O cara já tá lá me esperando. Aí eu falei, cara, perdi o horário, aguenta 5 minutos que eu tô aí. Aí, beleza. Cheguei, tava tudo desorganizado, meu guarda-roupa tava uma bagunça. Peguei tudo, a primeira roupa que tinha no armário, botei, saí comendo uma banana, saí correndo, subi a Presidente numa fúria, que a gente combinou lá no final da Presidente, lá em cima. Subi a Presidente a 4 por quilômetro, cansado. Cheguei lá em cima, comi só uma banana pra treinar. O treino era 36 quilômetros, o último longão da maratona. E aí, cara, o que que foi o resultado desse treino? Tu já pode imaginar, o pessoal que tá assistindo já pode imaginar, né? Deu ruim o treino, quebrei no 28. Aliás, quebrei muito antes, mas me arrastei até o 28. Depois peguei uma carona com ele e fui embora. E o que que fica de aprendizado? O que que mudou hoje? Cara, mudou tudo. Primeiro que o meu treino longo ele começa na sexta-feira. Porque na sexta pro sábado eu durmo muito bem. Faço uma boa noite de sono. Já começa na sexta-feira porque a minha hidratação já melhora, já coordeno muito mais a minha hidratação, já começa a controlar. No sábado, me alimento super bem. No sábado de noite, já deixo minha roupa pronta no sofá.
Eu chamo de roupas no sofá, um dispositivo que eu uso. Deixo a roupa pronta no sofá, não precisa ficar naquela correria pegando um monte de coisa atrasada. Coloco o meu despertador 1 hora antes do treino, acordo, leio, sempre leio, tenho a rotina de leitura de manhã antes de treinar. Então faço sempre a mesma rotina, sempre a mesma coisa. Quando eu chego no treino muito mais preparado, muito mais consciente, e só de mudar os comportamentos por trás, já te dá mais qualidade no treino. Então o Gabriel de antes era esse Gabriel caótico, e eu não tô exagerando, eu não tô aumentando a história, foi exatamente isso que aconteceu, exatamente isso que aconteceu, e agora é totalmente diferente. Claro que eu erro, continuo errando, continuo às vezes sendo desorganizado. Agora a diferença é que eu tenho consciência quando eu tô sendo desorganizado. De achar que assim, cara, beleza, eu errei nesse lugar, eu errei nesse ponto aqui, mas eu posso melhorar. Não aquela inconsciência de não saber o que fazer e de estar sempre na correria, sempre fazendo a coisa errada. Sabendo desse volume absurdo, tu consegue ainda encaixar outro tipo de treino, um treino de força, algum outro treino que tu precisa adicionar pra te melhorar na corrida? Ou chegou num momento que tu tem que dar muito mais ênfase nessa questão do volume, consegue fazer uma manutenção e toca a ficha assim? Na periodização do treinamento, existe um período de base, que é o período de maior carga de força que a gente tem. Então, é um período que eu esqueço o pace, eu esqueço correr rápido, eu foco em trabalho de força. Mas durante toda a preparação, principalmente nos períodos específicos de treinamento, a gente faz muito trabalho de força específica. Então, trabalho de rampas, circuitos de força, que meu treinador gosta muito, e eu gosto muito do circuito de força. O que é o circuito de força? É um exercício normalmente pliométrico, com saltos, com um pouco de peso, mas não muito peso. A pausa do exercício, normalmente ele faz por tempo, então é 1 minuto fazendo o exercício sem parar. Então, digamos um agachamento com salto. Pegou o peso, agacha com salto, 1 minuto. Dá mais ou menos uns 25 saltos com peso. É bem, bem puxado. A pausa do meu treino de força é corrida ou educativo de corrida. Então, eu não paro nunca. São 10 exercícios, 20 minutos de treino, um treino muito intenso, que eu encaro como um treino fundamental na minha preparação, não só para ganhar força, mas para evitar lesões. Então, estudos mostram também que trabalho pliométrico diminui muito a chance de lesão. Por quê? A corrida nada mais é do que uma sucessão de passos, de saltos de um pé só, unipodal. Então, tu precisa ter trabalho pliométrico para isso. O treino de força eu encaro como se fosse um treino de tiro, um treino intervalado. Foco o tempo inteiro, tu fala comigo, eu nem te escuto, eu tô 100% focado no que eu preciso fazer, e quando chega aí depois do treino de força, dos 20 minutos, eu ainda saio para rodar, normalmente de 10 a 12 quilômetros, uma rodagem leve. Inicialmente eu fazia tiros, depois do treino de força. Meu corpo não se acostumou muito bem, não entendeu muito bem essa dinâmica, meu treinador substituiu por uma rodagem leve. E aí ele costuma dizer que nesse momento a gente faz a transferência de força, da força específica ali do exercício para a força da corrida. Então essa é a dinâmica, eu faço 2 vezes na semana isso aí. Aí no período de base, depois quando tu avança na preparação, tu vai diminuindo essas sessões. Isso. No período de base, as sessões às vezes dura até 1 hora de circuito de força. Uhum. E no período específico é de 20, às vezes 15, às vezes 30 minutos. Não passa muito disso. Perfeito. Agora falando da prova em si, traz um pouquinho para nós essa preparação no momento que tu entra ali no polimento, até explica pro pessoal o que que é esse polimento e no momento que tu entra no polimento, que tu vai finalizando, que vai chegando o dia da prova, quando tu vai se deslocar para alguma cidade, como que é essa preparação 48 horas antes de tu soltar lá na largada? Ali tudo que tu fez pode ser jogado por água abaixo. Esse é o momento de maior atenção, é o momento que normalmente os atletas erram, normalmente eu erro também, algumas vezes já errei. E então esse momento é o momento de extrema atenção, não dá pra brincar, não dá pra caminhar demais, tipo, vai viajar, vamos conhecer a cidade, não existe isso. Vamos conhecer depois. Por isso que Uhum. normalmente eu encaixo a viagem, depois eu fico um tempo na cidade pra depois conhecer. Porque não dá. Antes é foco total, hidratação, sempre a garrafinha debaixo do braço. A Renata, ela veio aqui também Sim. e ela sempre brinca assim: tu não, como é que é? Tu não é cacto, então tem que tomar água, tu não é cacto.
Então é isso, cara. É momento de atenção. Tudo que tu trabalhou pra chegar naquele momento, tu não vai ganhar mais nada nas 48 horas, mas tu pode perder muito. Então é esse momento de tu, se tu já tem atenção aos detalhes, tu redobra essa atenção para, porque muitas vezes esse é o momento que tu tá mais suscetível até a pegar alguma doença, alguma gripe. Então, imagina tu chegar na prova gripado, já era, acabou tua prova. Então, esse é um momento muito delicado pro atleta. E aí, quando tu está lá no local já, acorda cedo, porque normalmente a largada pra maratona é 6 horas, 6:30. Café da manhã, tu tenta manter a tua rotina normal, ou tu faz uma alimentação diferente, uma suplementação diferente antes de ir pra prova. Como eu comecei a treinar de manhã cedo, isso foi muito bom pra mim no dia da prova também, porque eu não mudo em nada a minha rotina. Quando a prova é muito cedo, tipo 6:30, eu simplesmente antecipo tudo que eu faço. Café da manhã é igual ao café da manhã dos treinos longos. Se eu tenho a maratona às 6:30, todos os treinos específicos longos de prova eu faço iniciando às 6:30. Eu tô moldando, tô modelando o meu ambiente, o meu momento de prova, e eu faço exatamente o que eu fiz no treino, eu faço na prova. Só que eu não faço somente da boca para fora. Eu escrevo o que eu faço. Então, ó, nesse dia eu comi tal, tal coisa, eu me comportei de tal e tal forma, eu acordei tal, tal maneira, eu fui dormir de tal hora, tal hora. Eu anoto isso. Quando eu erro alguma coisa no treino, eu ajusto pro próximo treino. Quando eu chego na receita mágica pra mim, eu pego e replico na prova. Uhum, Então eu não vou pra prova com surpresa. entendi. É, durante a prova, como tu percebeu, se é que tu passou por isso, né? Que a alimentação foi a virada de chave pra ti. Tu sempre se alimentou bem ou chegou uma hora que tu atingiu um platô e aí tu percebeu assim, agora eu vou ter que aumentar aqui o volume da alimentação para que eu consiga performar melhor. Posso ser sincero? Pode. Eu corri a maratona de Porto Alegre 2023. Fui lá, corri 2 horas e 31, quebrei na prova completamente. E aí, tava indo pra Brasília, competir o JUBs, Jogos Universitários Brasileiros. E aí me manda mensagem, Renata. Gabriel, tava olhando tua live aqui e vem cá no meu consultório, vamos trocar uma ideia que você tá precisando. Então, isso aí, 2023, faz um ano. Faz um ano e pouquinho. E aí eu fui no consultório, aí ela, tá, Gabriel, o que que tu tomou na prova? O que que tu levou na prova? Ela perguntou. Ah, eu levei dois saquinhos de carboidrato. Qual saquinho? Ah, aquele saquinho que é compridinho, assim. Ah, aquele que tá, beleza. E que é mais? Ah, daí no outro bolso eu botei fé e fui. E aí, cara, Gabriel, cara, tu assim, ela me explicou, ela fez todo um trabalho, deu a entender o que que tava acontecendo, me deu uma aula ali, né? Explicou a importância da alimentação. E aí eu lembro, cara, foi muito engraçado. Eu lembro assim, tá, beleza, Renata, eu vou confiar em ti, eu sei que eu tô indo bem, mesmo sem a alimentação, mas eu sei que eu posso melhor. Eu sei que eu posso melhor. Então eu vou confiar e vamos fazer que vai dar certo. Aí a gente fez, cara, deu 2 meses, eu fui pra minha próxima maratona e eu baixei de 2 horas e 31, em 2 meses eu corri 2 horas e 25, lá em Floripa. Fiz a minha melhor marca em 2 meses, cara, de preparação. E fiquei em top 5 lá. Corri. Na verdade, depois eu fiquei em quarto, porque o queniano acabou sendo desclassificado. Liderei a prova, uma boa parte da prova. Até por isso que eu acabei ficando mais para trás, porque eu tenho esse problema na prova, que eu tenho. Eu tenho um probleminha de sair muito forte nas provas. Eu tô aprendendo ainda a correr a maratona. Mas por conta disso, por conta da alimentação, eu acabei evoluindo muito. E não só o treino em si, a me sentir forte no treino, mas também a recuperação muscular. Então, eu sempre falo que eu notei muito quando eu estava saindo da aula. Normalmente eu faço o treino intervalado de noite, lá no FSM, depois eu vou para aula e depois eu vou para casa. A minha aula normalmente fica no terceiro andar, às vezes no segundo, e eu desço uma escada para ir para casa depois. Fico sentado ali 2, 3 horas, depois desço uma escada. Cara, antes de trabalhar alimentação, eu comia depois do treino uma torrada. É pão com queijo.
Depois eu como direito, como fruta, como proteína e como o iogurte que normalmente ela coloca. Cara, no primeiro dia que eu comecei a comer direito, eu já notei que eu não tava mais com dor muscular pra descer a escada. Tava zero bala. E Uhum. eu falei, que é isso, Renato? O que tá acontecendo? Bem-vindo bem-vindo à performance. É isso, cara. Tu tem que se recuperar rápido pra poder no dia seguinte tu tá 100% recuperado pra treinar com qualidade. E eu fico pensando que faz um ano que tu deu essa experiência nova pro teu corpo, o quanto tu ainda pode melhorar, né? Porque assim como as coisas demoram muito tempo pra acontecer, faz só um ano que teu corpo tá experimentando esse mundo diferente da nutrição. E aí o quanto tu ainda tem de lastro pra melhorar, porque o quanto tu melhorou sem o substrato certo, e agora tu tá com o substrato certo, né? Imagina o quanto de lastro tu não tem ainda. Eu acho que isso também serve de motivação, né? Pra te continuar. Demais, cara. E quando eu entendi isso, faz tão pouco tempo e eu tô colhendo tantos resultados, eu queria passar isso para as outras pessoas, mostrar pro Gabriel de antes a importância do tripé da performance, alimentação, descanso e o treino, porque o Gabriel de antes focava só no treino, é treinar, 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 mas não notava alimentação e descanso como pilares fundamentais. Não é que eu faltava conhecimento, não é que faltava. Eu sempre fui muito curioso, faltava priorizar. E é esse o meu trabalho hoje, é mostrar para as pessoas com o meu exemplo que a gente precisa focar no tripé da performance. Esquece comprar tênis de placa, esquece comprar suplemento mágico, é o básico bem feito. O que é o básico? Treino, alimentação e descanso. E com certeza, um ano de treinamento é muito pouco para a gente colher algum resultado. Na maratona, principalmente, os atletas começam a performar a partir dos 30 anos, onde a consciência, não só física, como mental, prevalece. E a maratona, tu tem que ter muita paciência para correr. Eu falo que eu corri 6 maratonas. Não aprendi a correr maratona ainda, cara. Bah. 6 maratonas que tô errando na estratégia, não tô chegando forte. Tem ajuste ainda para fazer, muita coisa para trabalhar ainda. Sou muito novo, tenho 27 anos. E isso me dá. Não me deixa confortável, porque a gente não pode estar na zona de conforto, a gente tem que estar sempre se desafiando. E eu coloco metas para eu ir atingindo para chegar onde eu quero chegar. Mas isso me dá um alívio de saber que, cara, tá tudo bem, tudo no seu tempo, as coisas vão acontecer quando elas têm que acontecer, mas tu não pode deixar de fazer o que precisa fazer. Então, me alivia, mas me coloca também alerta de dizer assim, cara, vamos pra cima, vamos buscar, que dá pra ir muito longe. Tem que ter muita confiança e fé, principalmente, né? Perfeito. Talvez o percentual de pessoas que estejam nos assistindo agora é um percentual muito grande de pessoas que correm, mas que não estão naquele grupo seleto da elite. Tu está nesse mundo da elite. Traz um pouco dessa realidade do mundo da elite, porque as pessoas que correm talvez não entendam que a elite é um mundo paralelo. Não tem como a gente achar que assim, a elite é só correr mais rápido. Não é só correr mais rápido. Tem toda uma preparação, tudo que tu tá trazendo. Então traz um pouquinho dessa realidade do mundo da elite, porque às vezes as pessoas acham que pra te correr na elite é só tu ficar lá no pelotão da frente. Ah, não, é só eu ficar bem na frente da linha de partida lá que eu já tô na elite. Cara, tem provas que a elite é bem estruturada, assim. Então, dou sempre o exemplo da São Silvestre. Quando tu vai pra São Silvestre, tu tem que chegar, às vezes, 3 horas antes pra tu se posicionar bem na prova. Na São Silvestre, quando tu entra na elite da prova, tem 2 pelotões. Elite A, que são os principais atletas do Brasil, normalmente são 20 pessoas. E Elite B, que são 50 atletas, que são a segunda divisão da elite do Brasil inteiro. Tá. Tu só traz o que que é ser elite? O que que faz tu virar elite? Virar elite é tu bater um índice mínimo exigido para aquela prova. Então não é que tu é elite de uma prova que tu vai ser elite da outra. Hum, Exemplo, maratona de Florianópolis. O índice técnico mínimo para entrar na elite é 1h15 na meia maratona. Elite da São Silvestre. O índice técnico para entrar na elite B é 1h09. Para entrar na elite A, 1h07. Então, não é porque tu é elite numa prova que tu vai ser elite na outra. uhum. E na São Silvestre, existe uma organização somente para elite. Então, tu chega na prova, tu tem uma entradinha que, para te entrar, tu tem que mostrar
o teu número de peito da Elite. E aí tu entra ali, tu deixa tuas garrafinhas de hidratação especial. Tu tem um local pra te deixar tua mochila. Tu tem um banco pra tu sentar, pra tu colocar o teu tênis, pra tu descansar antes da prova. Depois tu tem um espaço lateral pra tu fazer o teu aquecimento com qualidade. Porque na São Silvestre, tu chega lá é muita gente. Não tem espaço pra aquecer. Uhum. Tu tá ali, daqui a pouco larga e tu vai. E tu aquece na prova. Lá não. Tu tem um espaço somente pra isso. Depois, quando entra na zona de prova, também tem um espaço dedicado pra tu fazer o último ajuste do teu aquecimento. Porque na elite, quando tu vai pra competir, tu tem que fazer todo um processo de aquecimento. Não é tu chegar na prova, dar 2 alongadas e vai embora. Normalmente os atletas deixam de 30 até 50 minutos de espaço de aquecimento, onde começa o teu aquecimento e começa a prova. Então, trote é a primeira parte do aquecimento, mas não só o trote. Depois do trote tem alongamento dinâmico. Depois do alongamento dinâmico tem as retinhas de aceleração. Depois das retinhas de aceleração, normalmente alguns atletas dão uma descansada. Eu gosto de 10 minutos antes da prova, acabou meu aquecimento, deixo o meu corpo baixar a temperatura e depois entra na prova. Então, antes também da prova, falando da elite, a diferença, né? Tem congresso técnico, onde lá vão ser passadas as informações da prova. Tem espaço para pergunta, tem espaço para tu perguntar onde tu vai deixar a tua hidratação especial, porque a diferença também é que o atleta de elite tem a opção de deixar a hidratação especial, que é o drink que eles falam, que é uma garrafinha onde tu coloca o teu repositor de eletrólitos, teu carboidrato em pó diluído na água ou alguma outra fonte de suplementação. Tu coloca, tu entrega para a organização distribui nos pontos, que dependendo da prova vai ser de 5 em 5 quilômetros, de 10 em 10 quilômetros, enfim, cada prova tem uma logística de deixar os pontos de hidratação. Tu coloca teu nome lá e eles. Ó, o Gabriel tá vindo. Aí alguém pega lá, ó. Esse é o Gabriel. Entrega. Não pode entregar. As garrafas ficam numa mesa e Hum. ficam identificadas com o teu número e a distância que tu vai pegar aquela garrafa. Então, meu número é 140. 140, 5 quilômetros. Eu vou pegar nos 5 quilômetros. Eles deixam a garrafinha lá. Tu tem que identificar a tua garrafinha. Tu passa e pega. Puxando um gancho disso que tu falou, na maratona de Floripa do ano passado, eu tive um problema no quilômetro 35, onde eu fui pegar minha garrafinha. Quando eu fui pegar, a mulher puxou pra me entregar na mão. Ah, não pode. Sério. Fui pegar e foi bem no time, assim. Peguei e puxou. E eu olhei pra trás e falei, bah, que sacanagem. E fui. E segui. Perdi a hidratação, faltando 7 quilômetros pra prova. Foi ali que eu quebrei. Eu tava num ritmo bom, um ritmo que eu ia fazer uma grande marca. E ali, cara, me destabilizei mentalmente. Porque, pá, perdi a última hidratação especial da Ah, prova. era a última, não tinha mais pra frente. Não tinha. E eu não tinha nada nos bolsos pra repor aquele eletrólito. A falta de sal no músculo faz com que o músculo contraia e comece as câimbras. Não tive câimbra, mas faltou força. Uhum. Faltou o músculo parar de responder e trabalhar. E aí eu quebrei na prova. Os últimos 7 quilômetros são fundamentais na maratona por conta de um erro da mulher querer me alcançar na mão. E eu também depois aprendi. E isso a gente aprende com errando e aprendendo. E nesse caso não foi um erro meu, mas se eu tivesse voltado pra pegar, mesmo que eu tivesse perdido 5, 10 segundos, eu ia ganhar muito mais de ter voltado do que só seguir em diante e 5 segundos tu perde num quilômetro quebrado. Muito mais do que isso. Então, na próxima vez que isso acontecer, não importa se cair no chão, se dá um rodopio a garrafa, eu vou voltar e vou pegar a garrafa pra seguir adiante. Tu sabe que eu assisti. E se por engano tu pegar errado de outra pessoa, o que acontece? Só pegou. Só pegou, mas Deixa eu é só, sacanagem. deixa eu só repetir aqui pro pessoal. O Gabriel perguntou. O Gabriel Rosso perguntou pro Gabriel Poço se ele pegar por engano, né? Se tu pegar por engano a garrafinha do outro competidor, o que que acontece? Em tese não acontece nada, não tem até onde eu sei, não existe uma punição pra isso, mas, bah, é uma sacanagem, né? Eu já vi no Mundial de Atletismo, se eu não me engano, em 2021, um cara pegou e arrastou e puxou de todo mundo, cara, Derrubou, botou tudo no chão. tudo no chão. E Caraca. perderam a hidratação. Ah, foi feia a cena, porque é um antijogo, né? Antiesportivo total. Então, não sei se tem alguma punição, mas é muito sacanagem isso. O que que. Se é que existem essas regras
para um corredor ser desclassificado? O que que tu não pode fazer numa prova que tu vai perder ali a tua... Se tu pegar pódio e eles verem que tu fez alguma coisa, tu vai sair do pódio. Ah, tem várias coisas, tem muitas regras. Primeiro, tênis. Se tu tá com tênis que não é autorizado pela World Athletics, tu tá desclassificado. Pode ser no momento da prova, pode ser depois. Já aconteceu com um queniano numa prova que eu competi. O queniano correu com tênis proibido. É um tênis com 2 placas de carbono. E aí foi premiado e tudo. Depois denunciaram, viram as fotos. Uau, ele tava correndo com o Prime X da Adidas. Então não pôde. O pódio foi modificado por conta disso. Outra coisa que se classifica, obviamente, o doping. Não pode se dopar para correr a prova. Sim. Existe o exame antidoping. As principais provas do Brasil têm. A nossa maratona de Santa Maria, inclusive, teve um exame antidoping. Ele leva um tempo para sair. Normalmente, em cerca de 30 dias, ele sai. E depois, caso alguém caia no doping, sai da competição e não recebe a premiação. Por isso que, quando a competição tem exame antidoping, ah, a premiação ela não sai de imediato. Ela leva um tempo para sair o resultado do exame para depois premiar com valor financeiro. Tu sabe o que que não pode usar por causa do antidoping? Uma vez que tu, sem querer, pode usar algo e cair e perder uma premiação? Cara, não pode tomar até remédio para dor. Não pode tomar. Ibuprofeno. Tem uma gripe, não toma nada. Não toma nada. Não toma nada. Não pode. Nada. Caraca. E daí as outras coisas, né? Hormônio. Eritropoetina, esses aí, então também não pode tomar. Mas, cara, até um AS infantil Uhum. pode dar problema. E, bom, enfim, e aí outras regras, errar o percurso. Errar o percurso, né? Existem na prova tapetes de conferência do percurso. Se tu não passar por um tapete, tu errou o percurso. Eu já perdi prova porque eu errei percurso. Lá em Santa Cruz, em vez de eu ir até o quilômetro 6,5 e retornar, eu retornei no 5, porque eu fui induzido a errar pelo batedor da prova. E aí, os caras não me avisaram, isso foi em 2022, os caras não me avisaram, o cara que vinha de trás, por maldade ou não, também não quis me avisar, ele percebeu que eu tinha errado, porque eu tinha voltado muito antes, e ele morava lá, ele é de casa, ele sabia, ele podia ter falado, bah, Gabriel, tu errou o percurso, volta aqui, vamos junto. Mas não, daí cheguei na prova, corri a meia maratona, fui campeão da meia maratona, cheguei 5 minutos na frente do segundo, e aí os caras me avisaram, tá, mas não valeu de nada a tua prova que tu correu. Como assim? Tu errou o percurso. Eu, sério mesmo? E tu nem sabia onde tinha errado. Não. Depois que eu descobri. Cara, não acredito que eu errei. E eu já tinha corrido aquele mesmo percurso, mas na hora que tu tá na frente ali, sozinho, sem... O batedor, em vez de estar na minha frente, ele tava do meu lado conversando comigo. E aí eu perguntei, tá, é aqui que volta? E ele me deu uma resposta meio que confirmando, não sabia se era. E aí, no que ele abriu, e eu pensei, tá, ele abriu pra fazer a volta. Entendi. E aí, ele abriu, tá, então é aqui, que tinha um ponto de hidratação. E aí, quando eu falei com a moça da hidratação, eu perguntei, é aqui? E ela, acho que é. E eu, tá, beleza, aí voltei. E aí, no quilômetro 12, eu olhei no relógio, eu tava no quilômetro 9. Nossa. Aí eu, putz, errei a prova. Onde é que eu errei? Não sei onde é que eu errei. Aí tu só seguiu o azar? Só segui, e aí lá no quilômetro 18, tinha uma volta lá na Unisc, na Universidade de Santa Cruz. Uhum. Eu dei 3 voltas na Unisc pra fechar os 21.1. Uhum. E aí depois fiz a chegada, deu os 21.1 no meu relógio, 1h12 eu fiz, mas não valeu porque eu errei antes. Eu fiz a distância, mas fiz a distância em outro lugar. E aí não pode, no caso. Não pode. Cumpriu o volume, mas errado. Mas foi desclassificado quando disso. Tu já passou por algum outro antijogo, assim, alguma coisa antiética que tu até tava correndo e viu de outros atletas? Porque são curiosidades que quem não corre ou quem corre em categorias de 5, 10, às vezes não vive isso e nunca vai saber se tu que vive isso não trouxer essa experiência pra galera. Antijogo, cara, às vezes tem conversa que a gente troca no meio da prova, né? De tentar desestabilizar o adversário. Ah, desiste esse joguinho. Existe, de tu falar, eu vou dar uma apertada agora. Se tu tiver bem, tu vem junto, se não tiver, fica. Aí, existe, cara, sempre existe essas conversas, esses papos. Às vezes os atletas dizem que não é por maldade, que não é pra desestabilizar, tu sabe que é. Claro. Tu sabe que é porque ali
tá todo mundo em busca do mesmo objetivo, que é ser campeão. E aí, ali Aí, às vezes, o cara fala, não, tu tá bem, vai embora. E aí, tu vai embora e o cara vai junto. Aí tu jogou contra ti mesmo. Não, daí ele, tipo assim, tu tá bem, vai embora. Aí, eu falando pro cara. Aí, o cara vai embora, começa a apertar, achando que, o cara quebrou. E aí, dá uma baixada no ritmo e fica confortável. Aí, tu vem e chega no cara. Bom, a cabeça do cara vai pro espaço, porque como assim? Eu achei que eu já tinha ganho a prova. E o cara tá bem, perdi. Uhum, Ali o cara perdeu psicologicamente. entendi. Então existe todo um jogo mental que não é só físico. Na hora da prova é 20% físico e 80% mental. Os atletas, quando perfilam lá pra largada, tá todo mundo fisicamente muito parecido. Tá todo mundo mais ou menos no mesmo nível. Agora, o que vai decidir quem vai ganhar, por segundos às vezes, por milésimos de segundo, como a gente já viu várias provas, é a mentalidade. São os ajustes que tu faz, as decisões que tu toma na hora da prova que fazem toda a diferença. Perfeito. Antes de nós entrar até nessa parte que eu acho bem importante tu trazer um pouquinho dessa questão comportamental e como tu foi evoluindo em relação a isso, até para ensinar as outras pessoas, é, explica pro pessoal quando tem aquela galera correndo junto com os atletas, Pacers, Coelho, enfim, a diferença entre eles, eles vão trocando de tempo em tempo e também sobre o vácuo, pode, não pode, como que o pelotão corre, até por uma questão estratégica. Melhor correr do lado, atrás, enfim. Quando tem os Pacers, tu não pode trocar de Pacer na hora da prova. Então o Pacer larga e o Pacer abandona. Tá, só fala pra galera o que que é o Pacer. O Pacer é o coelho, é aquele cara que vai na prova pra ditar o ritmo da prova, pra correr na frente, pra pegar o vento contra e pra ditar o ritmo da prova pros outros que vêm detrás. Normalmente o Pacer não termina a prova. Normalmente. Uhum. Tem casos que o Pacer vai e ganha a prova. Mas na sacanagem ganha a prova. O Vanderlei Cordeiro é um. Ele foi como pacer numa prova e ganhou a primeira maratona que ele fez. Meu Deus. Então são os diferenciados, né? Mas quando tem coelho, normalmente existe o coelho fica na frente e os outros atletas ficam atrás. Quem tá mais detrás é mais privilegiado porque não pega o vento na frente, contra, né? O vento ele te segura para correr. Então, quando tem o coelho ele corre, às vezes o coelho vai até o 21, ele é contratado pela organização para ir até o 21 naquele ritmo específico. Ele entregou os 21 no ritmo específico, recebeu o cachê. Não entregou, não recebe. Bah! Pobre coelho. O coelho é contratado, ele precisa cumprir o que foi combinado. O coelho saiu, aí depois tem um coelho do 25, depois tem um coelho do 30. Então, as maiores provas, as majors, por exemplo, tem os coelhos. Aqui no Brasil não existe isso porque normalmente as provas que tu corre no Brasil não são provas para tempo, são provas para colocação. Então, eu tô num momento que eu tô correndo no Brasil, várias provas no Brasil, buscando colocação, não buscando uma marca expressiva, um tempo expressivo. Quando eu chegar no momento de ir para uns Jogos Olímpicos, um Mundial, alguma coisa nesse sentido, que agora eu tenho capacidade de buscar um tempo, que hoje eu não tenho. Eu tô muito longe de chegar num índice desse. Mas se algum dia eu já tá correndo no Brasil para 12:15, 12:14, sem pensar em tempo, eu tô apto a buscar uma maratona 2:10. Uma maratona para ritmo de prova. E aí, nesse momento, tu corre as maratonas lá fora, que existe os Pacers, existe o Coelho, onde não existe esse trabalho de tu querer ganhar do teu adversário a qualquer custo, de colocação. Existe uma prova que tu vai, normalmente às vezes tu fica em 30º, mas tu faz índice olímpico. Imagina. São normalmente as provas que os atletas têm a maior marca, a melhor marca deles, não são provas que ganham. Então a prova, por exemplo, a melhor marca do Vanderlei Cordeiro não foi a medalha de bronze nas Olimpíadas. Uhum. Muito longe disso. Olimpíadas é prova para colocação, não para tempo. Provas para tempo são provas só para isso. Tem os coelhos e tem toda uma logística. Perfeito. Quando tu fala que correu 6 maratonas, mas ainda tem muito que aprender. Não sei se tu pode falar, né, também sobre isso, porque são estratégias tuas, questões pessoais tuas. Mas se tem algo que tu possa trazer, o que que tu precisa aprender ou os principais erros que tu viu que hoje tu pensa assim, bah, eu ainda corri 6 maratonas, mas ainda preciso aprender a correr uma maratona. Eu preciso aprender a correr a maratona como ela tem que ser corrida. É uma maratona constante o tempo inteiro. Então,
de todas as maratonas que eu corri, nenhuma eu negativei a maratona. O que é negativar a maratona? É quando tu corre a segunda parte mais rápida do que a primeira. Então, quando tu corre a segunda parte mais rápida do que a primeira, a gente chama de negativar a maratona. Mas isso é ruim. Não, isso é bom. Ah, tá. Ou seja, tu tá fazendo uma prova progressiva. Tu Uhum. tá fazendo a segunda parte mais rápida do que a primeira parte. Então, tu tá evoluindo na corrida, tu tá saindo mais tranquilo e evoluindo. Normalmente, nas maratonas que eu tenho feito, todas elas eu saí mais forte do que eu conseguia aguentar. Então, isso fez com que eu quebrasse no final da prova. Eu vou dizer que eu aprendi a correr maratona no momento que eu fiz uma maratona progressiva. Saí num ritmo, cheguei num ritmo mais forte e cheguei bem, cheguei inteiro. Então, aí eu vou dizer, tá, agora eu aprendi a correr maratona, agora eu vou melhorar a minha maratona que eu aprendi a correr. Perfeito. Mas quando tu sai, hoje em dia, quando tu larga, tu sabendo já desse teu comportamento, tu sai forte e acha que lá no final tu vai ser mais forte, ou tu sai forte e já sabe, lá no final vai ficar mais lento, mas azar, eu corro assim e azar. Depende da prova. Santa Maria, agora que foi a minha última maratona, eu sabia que eu não ia suportar aquele ritmo o tempo inteiro. Até porque a segunda parte da prova é mais difícil que a primeira. Mas foi uma estratégia minha de ganhar a prova de ponta a ponta. De ganhar a prova por uma questão de, cara, o cara é da cidade, o cara conhece o percurso, o cara já é atual campeão da prova, existia um status, existia também uma certa pressão ali para eu vencer a prova. Então eu disse assim, cara, ano passado eu saí de trás, foi uma outra estratégia que eu adotei. Saí de trás, eu deixei o adversário distanciar e corri a prova inteira marcando ele, olhando ele, vendo ele correndo. Quando eu vi que ele começou a cansar, eu acendi a minha esperança e fui, ataquei e ganhei a prova. Esse ano não. Esse ano eu tomei a estratégia de fazer uma prova de ponta a ponta. Porém, eu errei porque a primeira parte da prova era a favor do vento e a segunda parte era contra o vento. E aí, quando eu corri contra o vento, eu tava sozinho. E aí eu encontrei um atleta da meia maratona para poder ditar o ritmo para eu não tomar o vento na cara. E ele tava num ritmo muito fraco. E aí os adversários chegaram nesse momento, porque os dois estavam juntos, estavam se ajudando. Uma hora um puxava, outra hora tu puxava, ia cortando o vento. Entendi. E eu sozinho acabei, cara, tinha uma decisão a tomar naquele momento, quilômetro 12. Eu corro sozinho, deixo o Alan, que tava correndo comigo, pra trás, porque tá muito devagar. Ou eu fico aqui, recupero as energias, fico, deixo os caras chegar e depois, quando eles chegarem, eu vou com eles. E foi isso que eu fiz. Eu esperei eles chegar e fui com eles. Talvez se eu tivesse deixado o Alan pra trás e vai embora, talvez os caras iam chegar de qualquer forma. A gente nunca sabe. Não sabe, exato. Então, por isso que eu não gosto muito de, se fizesse tal coisa, se fizesse aquela coisa. Decisão no momento. Tomei a decisão, minha decisão era ganhar de ponta a ponta. Assumir o risco de dar errado. Meu discurso sempre foi, cara, não garanto que eu vou ser campeão, mas eu vou dar o meu melhor. E foi isso que eu fiz, dei o meu melhor a prova inteira e infelizmente não foi atingido o objetivo. Mas cada prova a gente vai com uma estratégia. Embora eu saiba do meu ponto forte e do meu ponto fraco, sempre eu traço uma estratégia para a próxima prova. Perfeito. Eu acompanhei também ali na rede social, né, essa tua preparação e também o pós-prova, e eu percebi que tu sempre trouxe essa questão da pressão, né, essa pressão, essa exposição que tu tinha até por ser o atual campeão. Essa pressão era muito mais uma cobrança tua, ou também tinha uma pressão externa que isso te atrapalhava? Existe a pressão externa de tu, por exemplo, se eu tivesse vindo no teu podcast antes, tu provavelmente tu ia me perguntar, e aí, vai pro título? Essa pressão, pra pessoa que tá fazendo a pergunta, é uma coisa tranquila, natural. Pra quem tá respondendo, recebendo a mensagem, é completamente diferente. Porque tu tá lembrando, o cara tá esperando de mim que eu vá ser campeão. Entrevista lá com o Bernardo Barcelos, pré-prova. E aí, vai ser campeão? Então, essas mini cobranças, digamos assim, vão pressionando o atleta a buscar o resultado, a buscar o título. Mas existe muita pressão interna e também eu tenho um Instagram e eu mostro muito o que eu faço. E eu abro muito o jogo. E foi isso uma coisa que eu aprendi demorei para aprender, mas eu aprendi. Por exemplo, São Silvestre, ano passado, eu fiz uma ação com as pessoas que dessem um palpite para quando eu fosse correr a prova. 48 minutos, 49 minutos, cada um deu um palpite. Tinha até o palpite premiado que eu juntei, eu fiz uma ação para poder viajar, poder
não ter esse custo absurdo que ia ser só do meu bolso, né? Então, uma parte foi dessa ação que eu fiz. Porém, essa ação, ela teve um efeito reverso. Por quê? Muitas pessoas estavam acompanhando a minha prova. Tanto é que eu abri a live, quando eu abri a live, eu não sou um cara muito grande no Instagram, mas eu abri a live e deu 150 pessoas ao vivo, esperando uma resposta de como eu tinha ido. Meu Deus. Então é muita gente esperando um resultado, naquela pressão. Eu mostrei tudo o que eu fiz na preparação para São Silvestre. Eu fiz um vídeo no YouTube, abri meu Strava, e ó, nesse dia eu fiz tal coisa, nesse dia eu fiz tal coisa. Eu abri toda a minha preparação. Eu falei tudo pra todo mundo. Tava todo mundo ciente do que eu era capaz por conta dessa ação que eu fiz, do palpite premiado. Eu achei que se eu fizesse uma ação, eu tinha que mostrar para as pessoas o que eu tava fazendo para elas darem um palpite mais assertivo. E foi isso que eu fiz. E aí chegou na prova, não sei o que aconteceu, mas parecia que tinha alguém me puxando. Parecia que eu não tava 100% solto pra correr, tranquilo, leve. Eu tava me pressionado, assim, o ombro, não sei, não tava legal. Tanto é que eu cheguei na prova, eu terminei a prova e eu tava com o corpo tranquilo, leve. Eu parecia que tinha saído um peso da... É louco. Nessa maratona foi a mesma coisa. Terminei a prova, Acabou. respirei, acabou. Tipo assim, não é isso que tem que acontecer numa prova. É tu Perfeito. terminar a prova e tu, cara, deu tudo de si e não sai uma pressão, tu só tá cansado. Uhum. Então, foi isso que aconteceu nas últimas provas. Me pressionei demais, acredito ter aberto muitas coisas que eu tava fazendo. Já corrigi isso, já tô bem melhor nesse sentido daqui pra frente. Acho que a tendência é que eu reduza muito mais essa exposição que eu coloco, que não que as pessoas ficam pedindo, mas que eu gosto de colocar também para inspirar outras pessoas e mostrar que é possível chegar, mas talvez eu preciso fazer uma escolha. Tu quer o alto rendimento ou tu quer inspirar as pessoas? Se tu quer alto rendimento, tu vai precisar abrir um pouquinho mão disso aqui e aí deixa para inspirar mais para frente. É muito louco como, assim como tu pode inspirar muitas pessoas, é uma linha tênue do quanto essas pessoas também vão invadir o teu espaço e o quanto essa invasão de espaço vai te afetar, porque tu está ali tentando ajudar e inspirar, e as pessoas também estão tentando, entre aspas, ajudar, por mais que às vezes tenham alguns mal intencionados, né? Mas o quanto esse efeito reverso, como tu trouxe, né, pode ser muito, traz mais malefícios do que benefícios. E eu acho que isso também entra dentro daquilo que tu falou, que vai estar dentro daquela questão de tu aprender a correr uma maratona, né? E tanto que tu falou, agora tu já passou por isso, aprendeu, tá aprendendo e não vai mais expor tanto. E, cara, é uma linha tênue porque tu inspira muitas pessoas. E às vezes as pessoas, elas acham que também estão inspirando, ajudando, e aí tu vê que esse relato que tu traz, cara, é um efeito totalmente contrário do que às vezes a pessoa acha que tá fazendo, né? Exatamente, cara. E é o que a gente fala da inveja branca, né? O que que é a inveja branca? É tu não desejar o mal pra pessoa, mas tu queria estar no nível da pessoa. Por isso que é inveja branca. Tu deseja muito bem, mas eu queria estar no teu lugar, na posição que tu está. E a inveja branca, ela também é prejudicial. Não só aquela inveja da pessoa que quer o teu mal e quer estar na tua posição. Então, eu aprendi isso na dor, no erro, mas é bom quando tu aprende errando, porque isso te dá lastro e te dá bagagem para que tu não volte a cometer o erro, né? Então, eu entendendo isso, já ajustei que eu estava errando e agora eu já estou muito mais leve para minha próxima competição. Então, antes da gente entrar em gravação aqui, tu perguntou como é que tá a preparação e tal. Eu te dei uma resposta curta porque é isso. Eu tô leve, eu tô indo pra curtir, não tô me pressionando. Se der um bom resultado, show. Se não der, ninguém tá nem aí pra mim e é isso aí. Show de bola. Cara, tu trouxe uma imagem bem legal aí que o Gabriel vai colocar na tela pra nós. Acho que essa imagem traz um pouquinho dessa questão do comportamento e mentalidade. Essa é uma imagem que acaba sendo um guia pra ti, para ti se preparando, treinando, ensinando também as pessoas. Traz um pouquinho pra nós aí essa imagem. Quando as pessoas falam, escutam falar sobre mentalidade, as pessoas atrelam muito ao pensamento. Então, como tu pensa,
Mentalidade é somente lidar com a cabeça, com os pensamentos, com os sabotadores na hora da prova. Só que não, mentalidade é um conceito muito mais amplo. E eu divido a mentalidade em pensamento e comportamento. Então, para que ficasse claro na minha cabeça, eu trouxe a imagem de um cérebro. E aí o cérebro tem a parte esquerda, que é a parte lógica, e a parte direita, que é a parte de criatividade. E eu trouxe o mesmo conceito para explicar o que é mentalidade para as pessoas. A parte esquerda, de lógica, é a parte dos comportamentos. Então, tudo que a gente falou, hábitos, disciplina, motivação, fazer o que tem que ser feito. O treinamento está aqui dentro do comportamento, porque treinar é um comportamento. E aí tem a parte dos pensamentos. É o que tu pensa, é a tua forma de pensar. É o que tu vai fazer na hora da tua prova quando a perna pesar. É o que tu vai fazer no dia a dia quando tu tá num momento difícil, tá num vale que eu falo, que tu vive na nossa vida é feita de picos e vales. Quando tu tá num vale, é o momento que tu tem que ter resiliência, que tu tem que ter força, aquela força motriz, aquela força que vem de dentro de ti. Aí a gente fala da parte do pensamento. Então, mentalidade é isso. É o conjunto de comportamentos e pensamentos que fazem o atleta correr melhor. Não é somente colocar o tênis do pé e sair correndo. Se fosse isso, seria muito fácil. Perfeito. É dentro até dessa imagem que diz meta, né? Motivação, execução, tenacidade e autoconfiança. É, em alguns momentos, o lado direito se sobrepõe ao outro, e em outros momentos, o lado esquerdo vai se sobrepor. Então, esse jogo aí sempre vai existir na vida do atleta. Eu falo que não existe equilíbrio na alta performance. Quando tu quer buscar alta performance, tu precisa primeiro combinar com o pessoal que mora contigo. Precisa falar, cara, assim, eu tenho uma maratona pra fazer, eu tenho que equilibrar o treinamento com a alimentação com descanso. Beleza, já entendi que isso é importante. Porém, quando chega na hora da execução, que é o E, quando chega na hora de colocar em prática, tu precisa ter as tuas coisas organizadas. Então, se tu não organiza a tua casa, se tu precisar fazer uma dieta e tu tem um monte de doce na tua despensa, olha o quanto de autocontrole tu tem que exercer nesse caso. Cara, eu tenho um doce ali acessível, é só abrir a barra de chocolate e comer. Agora, se tu tem fruta cortada na tua geladeira, se tu tem a marmita pronta no teu congelador, facilita o hábito bom que tu quer ter e dificulta o hábito ruim que tu não quer ter. Então, às vezes, tu exercer o autocontrole, a melhor forma de tu exercer o autocontrole é tu não ter que exercer o autocontrole. Se tu sai do teu trabalho, se a gente sair daqui da gravação e a gente passar ali numa barraquinha de churros, Ponto com fraco. fome, qual a chance de tu não parar ali e comer um churros? É muito pequena, porque tu tá passando na frente da barraquinha. Agora, se tu pensar assim, cara, toda vez que eu saio do meu trabalho, eu passo na frente daquela barraquinha. Tu tá te colocando nessa situação o tempo inteiro. E agora tu pega e só tu fazer um ajuste na tua rotina, tu faz e vai pela rua do lado, paralela. Tu já não tem mais que exercer o autocontrole. Outro exemplo que eu gosto muito, do mercado. Se tu vai no mercado com fome às 11 da manhã, Já era. deu ruim. Tu vai comer, normalmente ali naquela gôndola, antes de pagar, eles colocam um chocolatinho baratinho ali de propósito. Não é à toa. A arquitetura do mercado não é à toa. É para ti consumir. Então, tu vai pegar, tu vai estar com fome, vai ter feito o mercado, vai estar na fila esperando, vai pegar o chocolatinho, já vai comer, vai pagar e vai para casa. É verdade. Então, se tu vai no mercado depois do almoço, tu resolveu o problema. Tu não vai comer aquele chocolatinho, porque é só um chocolatinho, no final de contas, não é? Exato. É só um chocolatinho, mas não é. Então, esses micro hábitos, micro comportamentos que somados viram uma bola de neve absurda, gigantesca. E é isso que eu cuido no meu dia a dia. Eu ligar o alerta, não é que eu não erro, eu tô toda hora errando, mas eu erro de forma intencional, eu identifico o erro. E às vezes eu me dou o direito de errar. Mas, até porque a falha faz parte, nós somos humanos, né? Ninguém aqui é robô, a gente tá querendo performar, mas a gente também você tem que se dar o direito de errar de vez em quando. No sábado de noite, eu não vou deixar de comer minha pizza.
Eu adoro pizza. Se eu não comer minha pizza, eu vou ficar mal, ficar triste, chateado. Agora, corrigir isso no dia seguinte é o que faz tu não repetir o hábito ruim. Então, eu criei a regra dos 2 dias. O que é a regra dos 2 dias? Se eu falhei um dia, no próximo dia eu corrijo. Por exemplo, isso eu levo para minha vida. Teve uma manhã que eu agendei uma gravação, tinha uma gravação para fazer, e tava cansado, não combinei com ninguém, era eu comigo mesmo, eu que tinha que gravar. Beleza, não vou gravar, vou deixar pro dia seguinte. No dia seguinte, acordei cansado de novo. Não vou gravar de novo. Cara, a chance de tu não gravar o terceiro dia é 99%. Porque tu já repetiu aquele hábito ruim 2 vezes. A chance de tu repetir o terceiro é muito grande. Então, o que eu criei? Uma regra dos 2 dias. Errou no primeiro dia, corrige logo após. No segundo dia, tu não vai errar. Então, não gravei esse dia, no segundo dia é obrigatório que eu acerte. E isso pra tudo. Pra compromisso, pra comida. Comi a pizza no sábado à noite. No próximo dia, dieta de novo. Segue a dieta, segue o plano. Falhei num treino, deixei de treinar, ou dei uma abreviada no treino um dia antes. No próximo dia, corrige imediatamente, não repete o hábito ruim. E assim a gente vai com esses pequenos hábitos, pequenos ajustes. Olha a bola de neve que a gente não vai ter no longo prazo. A gente tá falando de 1 ano que eu tô performando. Mas olha que a gente não pode construir em 5, 10 anos. Então isso é fundamental, né? Bacana. Se é que tu consegue fazer isso, para nós fechar aí, para quem tá nos assistindo, e quer se aventurar numa maratona, deixa uma mensagem para essa galera que quer se aventurar, sair dos 21 e abrir passar pelo muro dos 30. Cara, eu sempre falo assim que a primeira maratona que tu vai descobrir muita coisa sobre a vida. Porque a preparação para maratona é muito difícil. É dia a dia, tu chega cansado no final da preparação. Se tu fez uma preparação adequada, tu vai se desgastar bastante. Tu vai treinar muito. E no dia da prova é um dia de colheita. Então, a primeira maratona não é para tu se cobrar de tu ir pra prova, eu quero fazer o tempo X, eu quero fazer o tempo Y. Não. Vai pra prova e vai pra curtir a prova. Vai pra aproveitar o percurso, ver a paisagem, ver onde tu tá correndo, quando tu passar por um atleta no contrafluxo, dá um sorriso pra ele, motiva ele, porque é isso que fica no fim das contas. São as experiências que a gente tem. Hoje, eu corro a maratona pensando em performance, mas o treinamento que eu faço até chegar à maratona é onde eu construo a minha maratona. Minha maratona não acontece no dia da prova, ela acontece meses antes. Então, o que eu tô fazendo hoje de treinamento é o que eu tô construindo na minha próxima maratona. E isso para tudo na nossa vida. Então, quando tu quer um grande objetivo, tu precisa plantar para colher lá na frente. Tu não pode nunca deixar de plantar. Então, a dica que eu dou sempre para quem quer correr a primeira maratona é: planta, rega, tenha paciência, confia no processo, confia naqueles dias que tu tá sem vontade de treinar, vai treinar igual. Cria mecanismos para tu treinar nesses dias que tu não quer treinar. Convida um amigo, organiza a tua rotina, deixa a roupa por baixo, vai dormir com a roupa do treino. Então são pequenas dicas que eu dou para quando tu tá sem vontade, tu tá facilitando para que tu possa executar o treino. Às vezes até pega o teu carro, tu tá cansado de fazer sempre o mesmo percurso, pega o teu carro e vai para outro lugar, vai para outros ares, vai encontrar um lugar diferente para tu correr. Às vezes tu faz sempre aquela mesma volta, sentido anti-horário, sentido horário, aliás. Faz a volta no sentido anti-horário. Mas tu tá numa outra cidade, tu vai ver que Sim. é outra vibe, assim. Sempre treina às 5 da tarde. Vai treinar de manhã cedo. Vai dar um estímulo diferente. Então, são essas pequenas coisas que tu vai plantando todo dia, que tu vai construindo a tua maratona. Pra quando chegar no dia da prova, tu vai lá e aproveitar. Não que tu não vai se esforçar. Tu vai se esforçar muito. Tu vai fazer muita força. Tu vai lutar com o teu desconforto. Mas tu vai aproveitar muito mais a prova. E a sensação que tu fica depois da prova é de dever cumprido. É que tu fez tudo o que tu tinha que fazer pra chegar naquele momento. E aí tu termina a prova. E eu sempre falo, depois de uma grande conquista, de um grande processo, tu nunca pode esquecer de comemorar
o resultado. Comemorar o resultado é fundamental para o ciclo do hábito acontecer, porque a recompensa faz parte do ciclo do hábito. Então, tu tem o gatilho, tu tem a ação e tu tem a recompensa. Se tu não der a recompensa, se tu não comemorar e não lembrar disso, tu não vai voltar a ter aquela força intrínseca, aquela motivação intrínseca para voltar e fazer tudo novamente. Tu vai pensar assim, cara, tem que treinar tudo de novo para essa maratona. É isso que vai acontecer. Agora, passou a tua prova-alvo, recompensou, descansou, tu vai voltar com outro sangue, com outro brilho no olho. Tu já vai voltar muito mais motivado. Então essa é a dica que eu deixo pro pessoal. Show de bola. Tu tem um produto digital também, né? Eu lá no Instagram tem um link que encaminha o pessoal para uma página. Fala um pouquinho, né, desse material para o pessoal que tem interesse e também aonde que o pessoal pode te encontrar para trocar uma ideia, pedir uma ajuda tua. Eu criei um curso e uma comunidade para quem busca melhorar na corrida. Chama Meta Performance na Corrida. Para quem busca ter uma mentalidade mais forte, pensar no comportamento e no pensamento junto, aliado. Então não é só botar o tênis no pé e sair correndo, né? A gente precisa enxergar o nosso progresso, porque o progresso que tu enxerga, ele motiva a tu continuar progredindo. As pessoas às vezes esquecem de enxergar o progresso. Então é isso, eu criei uma comunidade, a gente tem vários alunos dentro da comunidade, são aulas gravadas, já tá tudo gravado, tem algumas aulas ao vivo, temos encontros semanais, é bem bacana, a galera fica motivada lá dentro, um ajudando o outro, um mostrando o que tá fazendo. Teve um cara que entrou numa quarentena de doce, sem doce. Meu Deus. E E levou aí- a galera junto. Levou a galera junto, cara. Foi É. todo mundo junto. Aí teve um outro cara que começou a sem álcool. E aí eu já vi aquilo lá, cara, eu vou ficar sem doce antes da minha próxima maratona. E já fiquei 14 dias sem doce. E Então a gente vai se motivando e se incentivando, cada um com seu propósito. Não é todo mundo no mesmo nível. Tem do mais iniciante, que corre 5 quilômetros. Teve um cara que entrou que ele falou assim, cara, eu não tinha corrido 5 quilômetros em um ano. Treinando corrida e, claro, ele corria esporadicamente, não treinava corrida. Ele falou, eu entrei no curso e no domingo ele me mandou um áudio, muito feliz, assim, 3 dias depois de ele ter entrado. Falou, cara, não sei o que aconteceu, mas eu fui lá e eu consegui correr 5 quilômetros sem caminhar. E ele ficou muito feliz. imagina. Então, só um ajustezinho na tua mentalidade, de tu pensar de uma forma diferente, já faz toda a diferença. Então, lembra que eu te falei que eu não me alimentava direito? Às vezes não é porque eu não sabia que eu não tinha que me alimentar direito. É que eu não tinha essa mentalidade de que, cara, a alimentação é importante. Embora eu sempre fui muito curioso, sempre vi muitos vídeos das pessoas me falando. Coma bem, descansa bem, treina bem. Só que na prática, o Gabriel focava só no treino. Então, eu criei o curso para o Gabriel de 2 anos atrás. Se eu pudesse ter um curso, uma comunidade assim, cara, o que eu teria evoluído antes seria absurdo. Então, eu pensei nisso quando eu criei. Porque tu também aprende com essas pessoas, Muito. né? Muito. Com certeza tu ensina eles, mas tu aprende muito, né? Muito. Sempre. E tu sabe que a ideia desse projeto é justamente isso. A gente conseguir trazer a história das pessoas, a experiência, o conhecimento para ensinar também as outras pessoas. Porque eu vou te dar um exemplo. Dentro da minha bolha, a gente sempre acha que tá ajudando as pessoas dentro da nossa ingenuidade ou na ignorância, no fato de ignorar. E, por exemplo, para quem tá nos assistindo aí, a primeira coisa que eu fiz quando o Gabriel chegou foi dizer para ele: e aí, como é que tá a preparação para a próxima maratona? E o que ele falou para mim agora? Cara, não faz isso com os atletas, porque às vezes bate errado. Então, ao vivo aqui, eu já vou te pedir desculpa, né, Não, capaz. por essa intervenção. E tu vê como às vezes a gente, dentro da nossa bolha, não entende como, às vezes, o nosso feedback pode virar. Claro, tô exagerando esse tema, pode virar um merdback. E às vezes a gente quer ajudar, mas a gente às vezes não tá dentro, né, da, da mentalidade, da experiência das pessoas, e a gente acha que tá ajudando. Então, é muito legal porque, assim como nesse grupo que tu fez, tu correndo 6 maratonas, tu ainda disse pra nós que tem que aprender, tá aprendendo com essas pessoas, e às vezes nesses detalhes que hoje o Gabriel chegou e eu achei que tava bem, o cara vai adorar que eu tô perguntando. Tomei. Da próxima vez tu pergunta assim, como é que tá essa correria de preparação pra maratona? Aí eu vou falar, cara, tá uma correria mesmo, tá gostoso, tô curtindo o processo.
E aí o papo já vai ser outra diferença. Perfeito. Então, eu já te peço desculpa aí ao vivo, pro pessoal, que Imagina. já cheguei e já dei um merdback em vez de dar um feedback bom, tá? E, cara, eu te agradeço muito a presença. Obrigado por somar aí no nosso projeto, trazer muito conhecimento, experiência para as pessoas, expor muito das tuas dores, né? Expor muito das tuas dificuldades, dos seus desconfortos. Então, eu tenho muito a te agradecer. Antes de nós finalizar, eu tenho um presente, uma lembrança aqui para ti. Que é uma lembrancinha da Padoca Arte, que sempre Olha. presenteia aí os nossos convidados. E eu acho que aí tem uma granola que já vai de encontro a esse processo que tu tá passando de melhorar a tua alimentação. Olha aí, ó, vamos ver. Então, eu acho que é uma granola. E aí tu pode utilizar aí na tua... e uma granola doce ainda. Coisa boa, diet, zero açúcar. Zero É tudo que eu açúcar. preciso. Não vai queimar o desafio. Não vou queimar o desafio, eu vou fazer um outro desafio também, mas que massa, cara. Boa. E é uma granola doce. Eu normalmente como essa aí com iogurte. É Ah, muito bom. muito bom. Então espero que tu goste. Cara, muito obrigado pela tua presença, tá? Espero que tu consiga aí prosperar cada vez mais através da corrida e consiga continuar aprendendo, né? Porque a gente nunca tá pronto. Exatamente, é isso. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E conte sempre comigo quando precisar, tamo aí. Perfeito. Pessoal, para você que ficou aí até o final, 1h10 de conversa, muito obrigado pela tua audiência. Em algum lugar aqui dessa tela vai ter um QR Code, e nesse QR Code está nossos patrocinadores. Então a gente já quer agradecer a Fábrica de Suplementos, o Dr. Juarez Lopes, a Causo Mais e a Clínica Odontológica Abascal. Muito obrigado por vocês acreditarem no projeto e apoiar esse projeto que tem o intuito de levar muito conhecimento, histórias e experiências para as outras pessoas, tá certo? Se você gostou desse conteúdo, deixa teu like, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, esse podcast com outras pessoas que podem ser beneficiadas desse conhecimento, tá certo? Mais uma coisa, se você quiser trazer a sua marca para dentro do podcast, aqui na descrição vai ter um link e nesse link você vai entender como você pode trazer a sua marca aqui para dentro do podcast através das ativações da marca, tá certo? Então, deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Eu te aguardo no próximo episódio. Um grande abraço.